E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, eu espero que sim, porque nesse vídeo vocês vão ver o anime pai da maioria dos animes de caveira, sim, animes de esqueleto. Tudo se inicia no ano de 2026, e nessa época aí, o que a galera mais curte jogar é um jogo de MMORPG hiperrealista chamado Yggdrasil. No entanto, esse jogo estava chegando ao seu fim, e embora quase todos os jogadores tivessem começado a deixar o jogo 1 a 1, um jogador de alto escalão e o líder da mais temida guilda de todo o jogo, chamado Momonga, ainda insistia em se manter online em um jogo que estava prestes a morrer, usando aí o seu avatar morto-vivo. Sim, ele é um dos poucos que decidiu ficar para trás, junto com seu colega de equipe, o Herohero. O Momonga sempre foi um grande fã do jogo, e ele se sente triste com o fato de que esse jogo vai de base, apesar de toda a diversão e a alegria que o jogo já o proporcionou. O jogo, infelizmente, está chegando ao seu fim, e após alguns minutos de conversa, o Herohero também sai do jogo, deixando o nosso protagonista completamente sozinho. E depois de passar tanto tempo juntos e criarem essa guilda imbatível, todos os 41 membros, exceto o Momonga, haviam deixado o jogo. E nesse dia, depois de um certo horário, até mesmo o nosso protagonista estaria abandonando definitivamente esse jogo. E depois de se separar do Herohero, o Momonga pega a arma principal da guilda e vai para outra sala, onde um grupo de NPCs está esperando pelo seu comando. Ele ordena que eles o sigam. Então ele entra na sala do trono da guilda, e lá, bem ao lado desse trono, está a mais bela e forte NPC de todos, a Albedo. Não resta muito tempo para o jogo ser fechado, então o Momonga decide mexer um pouco no código-fonte dos NPCs. Ele dá uma olhada na Albedo e decide deixá-la super atraída por ele. Uma bela de uma alteração, que ele se arrepende depois de ter feito isso. Feito isso, Momonga se senta e dá uma olhada na sua grande guilda, e fecha os olhos quando o relógio bate 12 horas. Quando ele abre os olhos novamente, ele percebe que ainda não foi desconectado do jogo. Algo de errado havia acontecido. Ele rapidamente tenta sair do jogo manualmente, mas parece que esse comando não está mais funcionando. O Momonga começa a ficar sem saber o que fazer, e para aumentar a sua surpresa, a Albedo fala com ele e lhe pergunta o que aconteceu de errado. O Momonga a encara, e ele percebe que a NPC está parecendo muito mais real. Sim, ao contrário do jogo, a boca dela agora estava se movendo, e tudo estava tão fluido como a vida real. Ela realmente estava falando com ele, e tudo nela parece ser ultra, hiper, mega realista. Isso deixa o Momonga um pouco assustado, mas de repente uma estranha luz verde o acalma. Ele então envia um dos NPCs, o Sebas, um líder entre os NPCs guardas do salão da guilda, para verificar a área ao redor. Ele nota que os NPCs agora podem receber comandos sem precisar usar palavras-chave específicas do jogo, tipo vai cagar, e o bicho caga, e não dá pra fazer isso no jogo. Isso levou a pensar que ele definitivamente havia entrado em um outro mundo. No entanto, Momonga tinha que ter certeza absoluta, e depois de mandar algumas NPCs empregadas irem proteger qualquer lugar e fez, vai tudo a merda, ele chama a Albedo para ficar ao seu lado. Nesse momento, o nosso transportado para outro mundo percebe imediatamente que ela parece real, e tem até mesmo o seu próprio cheirinho, um cheiro de sucubus. Mas um teste final tinha que ser feito. Ele pergunta a Albedo, com a maior calma, carinho e educação, se ele pode tocar no busto dela, e a garota, que está loucamente apaixonada por ele, concorda em deixá-lo fazer o que quiser. Pode até mesmo usar o seu fêmur dentro dela, garotão, vai firme. Após ouvir essas lindas palavras, o Momonga agarra o que ele queria agarrar, e conclui que sim, tudo isso é real, é macio. Ai papai. Ele então se desculpa e pede a Albedo que reúna todos os NPCs guardiões de todos os andares de sua guilda. Ele quer que todos se reúnem na arena de luta, lá no 6º andar. Em seguida, ele mesmo se dirige à arena e se encontra com um dos guardiões do 6º andar. Esses são dois elfos, um se chama Mari e o outro é Aura, e a sexualidade deles é um pouco duvidosa, a gente nunca sabe o que é quem e o que quem é quem, tá ligado? Eu não entendo. E agora, meu parceiro, o que o nosso Momonga vai testar é a sua magia. Afinal de contas, ele tem que saber o nível do seu poder nesse mundo. Ele é forte como no jogo? Ou será que ele tomou um pequeno nerf? Primeiro, ele invoca uma enorme fera mágica de nível 80. A coisa ruge como um demôniozão, mas o Momonga não se dá o trabalho de lutar contra ele. Em vez disso, ele deixa as duas crianças cuidarem dos negócios. E é assim que os dois elfos acabaram com o demônio elemental, mas alguns guardiões de Nazarick entraram na arena e se apresentaram um a um, sendo o guardião do primeiro, do segundo e do terceiro andar, sendo aí a Shoutier Bloodfallen, um verdadeiro vampiro, o Coquiltos, o guardião do 5º andar, que segundo o Momonga é a definição de um guerreiro, o Demiurgos, que no caso é o guardião do 7º andar, sendo ele um verdadeiro demônio, muito inteligente e ardiloso, e finalmente a Albedo, que é a supervisora dos guardiões de andar. Um a um, a fim de afirmar o seu domínio sobre esses seres tão poderosos, o Momonga faz com que eles jurem lealdade a ele. Felizmente, os seus guardiões são super e ultra mega leais ao seu querido e amado mestre, exatamente como eles foram programados no jogo, o que facilita muito a vida do Momonga. O líder dos mortos-vivos está satisfeito com seus votos de lealdade, mas é subitamente notificado por Sebas que sua guilda, a Grande Tumba de Nazarick, havia sido inteiramente teletransportada para uma terra desconhecida fora de Yggdrasil. Espantado com essa mudança repentina, o Momonga pede aos guardiões que comecem a fortalecer suas defesas e solicita a Mari que ela use a sua terra para misturar a Grande Tumba de Nazarick com a área ao redor. Em seguida, ele dá aos guardiões as suas respectivas
respectivas ordens e sai. Depois disso, em sua sala particular, o Momonga se senta, percebendo aí que a maioria das mecânicas do jogo ainda se aplicavam a ele. Coisas como o fato dele ser um morto-vivo, o que não permite ter sentimentos, e como ele tinha sua classe definida como a de mago no jogo, ele não podia usar nenhum tipo de arma física. No entanto, havia uma maneira de contornar essa regra, que é basicamente usando uma armadura para definir temporariamente ele mesmo como um guerreiro. Essa armadura, obviamente, tinha que ser pega emprestada de um dos amigos dele, mas o que importa mesmo é que usando uma dessas armaduras ele consegue a capacidade temporária de usar armas. Bem armado, o Momonga então sai para dar uma olhada no novo mundo para o qual ele foi transportado. No entanto, ele é seguido pelo Demiurgo, que ouve cada palavra que o Momonga diz. O Momonga murmura que a dominação mundial talvez não seja uma má ideia. Sei lá, talvez isso seja muito divertido em um novo mundo. E infelizmente para nossa Caveirosca, o Demiurgo ouve tudo isso, e ele bola rapidamente um plano para atingir esse objetivo. Agora não tem mais como recuar. O Momonga então desce ao seu grande palácio, que agora está completamente coberto em sujeira e vegetação graças a Mari. Satisfeito com tudo que ela fez, ele entrega a Mari o anel da guilda, que lhe dá acesso a todo o palácio por meio de teletransporte. No entanto, há uma pequena questão de moralidade. Afinal de contas, ele deu um anel para Mari, e Albedo viu isso. Logo, ele tem que dar um anel para ela também. Tudo isso para que ela não entrasse em um tipo de frenesi. E como o Demiurgo também estava por ali, ele também acabou recebendo um anel, sendo esse um fanservice que se espalha para todos os lados, desde elfa, sucubus a demônio. Em outro lugar, vemos que alguém muito louco está tramando um plano muito maligno. E de volta a Nazarick, enquanto usa o seu espelho mágico, o Momonga se depara com uma aldeia chamada Cairn, que é um dos lugares que está sendo atacado por alguns cavaleiros desconhecidos. E ver vários humanos sendo atacados fez o Momonga confirmar que ele realmente está se transformando em um morto-vivo. Afinal de contas, ele não tem sentido nenhum tipo de empatia pelos seres humanos. Tá cheio de gente sendo morta impiedosamente, e ele não tá nem aí. No entanto, quando Sebas pergunta se eles devem ajudar as pessoas daquela cidade, o Momonga se lembra da época em que ele era um novato no jogo. Todos costumavam intimidá-lo, especialmente porque ele havia escolhido uma das classes mais fracas, a de morto-vivo. Então, um herói exagerado apareceu, chamado Toltmi, e o salvou. E esse herói era o mesmo homem que havia criado o Sebas, enquanto ele estava na guilda e ao lado do Momonga. E acredita-se que esse amigo aí do nosso protagonista gostava de salvar as pessoas que ele encontrava em necessidade. Portanto, para continuar o legado do seu amigo, o Momonga decide ajudar a aldeia. Ele se levanta do seu assento e diz ao Seba para agir, podendo pedir até mesmo a ajuda da Albedo para poder partir. E de volta aos arredores da Vila Cairn, dois soldados cercaram uma pobre garota e a sua irmã mais nova, depois de massacrarem brutalmente os seus pais. Eles estavam prestes a fazer o mesmo com elas, quando de repente os seus olhos se arregalaram, quando o Momonga entrou na área por um portão mágico. Quase instantaneamente, ele usa uma magia de nível 13, que vaporiza um dos soldados instantaneamente. O decepcionado Momonga, com a morte rápida do humano, dispara um fraco tiro de nível 5, e isso também mata o soldado restante em um instante. E na verdade, o que surpreendeu bastante o Momonga não foi o fato dos humanos serem tão fracos, mas foi o fato dele não sentir nenhum tipo de emoção ao destruí-los completamente. E quando a Albedo aparece atrás dele, o Momonga entrega uma poção vermelha de cura para a garota que foi ferida, e também lhe entrega alguns chifres de invocação de goblins baratos, que poderiam ser usados para ajudá-la quando ela estivesse em perigo novamente. Ele então volta sua atenção para salvar a aldeia, e lança um feitiço mágico chamado Noite da Morte. Logo, o corpo sem vida do homem diante dele se transforma em um enorme e monstruoso Cavaleiro da Morte, e o Momonga ordena que ele vá lá e destrua todos os soldados da área. E adivinhe só, o monstro faz exatamente isso. Sem demonstrar piedade, o Cavaleiro da Morte passa sua enorme espada no meio dos humanos, os cortando como se eles fossem manteiga. Cabeças são arrancadas, buracos são feitos, até que todos aqueles humanos desaparecessem para sempre. E quando o caos acaba, o Momonga aparece perante a multidão de aldeões e se revela como o homem que os salvou. Ele anuncia com orgulho o seu nome, Ainzur-Gol, esperando que se houvesse mais alguém preso aqui por conta do jogo, ele pudesse identificar-se apresentando. Sim, espalhar o seu nome nesse mundo agora é um objetivo de vida. Afinal de contas, só assim talvez ele encontre algum companheiro. Após fazer isso, Ainz consegue entrar em contato com o líder da aldeia, que surpreendentemente ainda está vivo. Então Ainz pede a ele todas as informações desse mundo, como recompensa aí por ter salvado a sua aldeia da morte. Sim, uma aldeia pode morrer, gente, é só tacar fogo nela. O líder dessa aldeia faz exatamente o que foi lhe pedido. Ele dá todas as informações que ele tem. E finalmente, depois de terminar a parte da vingança, eles enterram o falecido. E agora o Ainz tem uma tonelada de feitiços para testar, mas ele decide que agora não é melhor chamar muita atenção para si mesmo. E assim que ele está prestes a partir, um grupo de guerreiros liderados por um homem chamado Gazef chegam à aldeia de Cairn. O Gazef se apresenta como o principal guerreiro da Guarda Real, vindo diretamente lá de Errantel. Ele foi até lá para proteger a aldeia dos cavaleiros que estão saqueando aldeia após aldeia. No entanto, o Gazef percebeu que não são as aldeias que os vilões estão procurando, e sim a cabeça dele. Nisso, vemos que um feiticeiro muito astuto acabou de receber um item mágico de 7º nível, que os líderes da Teocracia Slane, seja lá o que isso for, deram a ele, para assassinar o Gazef Strogonoff. Sem meme, galera, o nome do cara é quase Strogonoff, é Stronoff, então vou chamar de Strogonoff. Eu só sei que eram os soldados desse feiticeiro poderoso que estavam saqueando as aldeias e atraindo os homens do Gazef para uma armadilha. Os homens desse feiticeiro marcham para a Vila Cairn com uma
grande equipe de lançadores de magia para acabar com Gazef. Percebendo isso, Gazef tenta convencer o Ainz, já que ele havia derrotado um exército inteiro anteriormente. Sim, ele pede para o nosso caveirão continuar defendendo essa aldeia. No entanto, o agora chamado de Ainz se recusa a ajudá-lo, porque ele não vê nenhum benefício em fazer isso. Então, Gazef olha para o Ainz e fala: independente, irmão, aqui é Flamengo. E após ouvir essas lindas palavras, obviamente o cara não falou isso. Na verdade, ele apenas falou para o Ainz proteger essa vila caso ele morresse. O Ainz acaba concordando. Afinal, ele precisa que os aldeões dessa vila fiquem vivos para que o seu nome aí pudesse ser divulgado a todos. Outra coisa muito interessante é que o Ainz acabou gostando um pouco da personalidade do Gazef, e por isso ele entregou um item antes que ele fosse para a batalha. Depois disso, Gazef e os seus homens partem para enfrentar a Teocracia Slane com todas as suas forças, enquanto o Ainz ajuda os aldeões a escaparem. O Gazef e os seus homens lutam bravamente contra as feras mágicas, e o Ainz, vendo tudo isso, se lembra que essas feras na verdade são monstros fracos, chamados de Arcanjo no jogo Yggdrasil. Esses monstros quase não lhe davam mais XP, é tipo você ser nível 999 e tentar bater em um monstro de nível 50. Bom, no início da batalha, o Gazef usa sua habilidade em artes marciais para dominar o monstro, junto com seus homens, mas de repente, mais alguns deles são convocados, e o Gazef e seus homens ficam em desvantagem numérica e consequentemente são derrotados. E antes que os lançadores de magia possam desferir o golpe final, o item que o Ainz havia dado anteriormente ao Gazef é ativado, fazendo assim com que o Ainz e Albedo aparecessem no lugar do Gazef no campo de batalha. Assim que ele aparece, o Ainz avisa os seus oponentes para se renderem, se eles quisessem uma liberação fácil de suas almas para o submundo. Mas os vilões arrogantes acham que o homem na frente deles está blefando, sendo esse um erro grave. Imediatamente, o Ainz começa a rebater sem esforço algum os ataques deles, mas eles continuam atacando. Tudo isso porque esses homens nunca tiveram alguém que se igualasse a eles, alguém que os superasse em força. Por isso, eles continuaram atacando arrogantemente. E infelizmente para eles, todos esses monstros que eles chamam de anjos são eliminados em questão de segundos. O feiticeiro supremo não tem escolha a não ser ativar um feitiço de 7º nível que lhe foi dado, invocando um anjo muito poderoso para atacar o Ainz. No entanto, o ataque desse ser muito forte nem mesmo é capaz de descer um ponto de HP do Ainz, e ele zomba disso. Assustado e horrorizado com o poder que o Ainz demonstrou, o feiticeiro inimigo começa a implorar por sua vida, mas o nosso Lorde lhe dá o que ele merece, que é um lugar no inferno. E após o término da batalha, o Ainz retorna a Nazarick e anuncia a todos o seu novo nome, que é Ainz Lugol, e o objetivo de divulgar esse nome para todos. Ele quer que todos dessas novas terras o conheçam. No entanto, interpretando aí totalmente mal o que ele disse, os seus servos acabam encarando isso como uma declaração de que ele deseja dominar completamente esse mundo. Quando tudo isso é feito, o Ainz dá suas ordens a Zebas, a empregada NPC, e a Xiaotia para se infiltrarem em tudo que é canto e encontrarem os seres mais fortes desse mundo. Após dar essas ordens, ele mesmo se dirige à cidade de Errantel, junto com um dos seus servos, a linda e séria Narberal. O Ainz e a Narberal assumem os pseudônimos de Momon e Nabe, respectivamente, para se juntar à guilda de aventureiros na cidade de Errantel e aprender mais sobre esse mundo. E depois de se registrarem com sucesso como aventureiros, os dois se dirigem a uma pousada local para passar a noite, onde quase já se depararam com problemas. Acontece que uns outros aventureiros tentaram intimidá-lo, mas eles nem são tão assustadores e nem mesmo sabem com quem estão se metendo. E durante uma briga, um dos outros aventureiros acaba tendo suas poções quebradas e ela acaba ficando super irritada. Ela fica exigindo uma substituição e a Nabe quase a ataca, mas o Momon a impede a tempo e entrega à aventureira uma poção vermelha. A aventureira fica confusa com o que ela recebeu e se dirige à cidade para que essa poção seja avaliada. Ela vai direto a uma loja de ervas local, onde ela geralmente compra suas poções, e se encontra com a proprietária da loja, a Lizzie. A comerciante imediatamente reconhece a poção como uma poção verdadeira e tenta comprá-la do aventureiro. No entanto, em vez de comprar a poção, a comerciante envia o seu neto para encontrar a pessoa que fez a poção e de alguma forma aprender com eles a criar uma dessa. Na guilda, Momon e a Nabe se deparam com um grupo de aventureiros chamado Sword of Darkness, os famosos Espadas das Trevas, um nome legal, mas repleto de indivíduos fracos, e o único poderoso entre eles é a detentora de talentos, a Ninia. O grupo pede ao Momon e a Nabe que participem do seu grupo para uma missão, mas nesse momento Momon é chamado ao balcão, pois ele havia sido solicitado para uma reunião particular. Missão essa que foi dada por ninguém mais, ninguém menos que Unifreya, o filho daquela comerciante. Unifreya também é um detentor de talentos, sendo ele aí bom na criação de poções, drogas, ervas medicinais e aquelas paradas para deixar loucão. Ao perceber o talento do garoto, o Ainz chega a pensar que talvez ele deva pegar essa poção aí do garoto. No entanto, Momon lhe diz que eles também poderiam se juntar a ele no trabalho, já que ele já havia se juntado ao grupo. E o pedido do Unifreya é bem simples. Ele quer ir para a aldeia de carne para coletar algumas ervas, e ele queria proteção contra alguns bandidos que viessem em seu caminho. Depois disso, enquanto Momon e seu grupo se dirigem à Vila Cairn, um perigoso necromante e uma assassina sanguinária, a Clementine, planejam um ataque contra Errantel. No caminho para a aldeia, o grupo é atacado por um grande grupo de goblins e ogros. No entanto, eles são rápidos para se ajustar à batalha. Sim, um plano de batalha é feito rapidamente, enquanto o Sword of Darkness
eliminam os Goblins, o Momon e a Nabe eliminariam os ogros. À medida que a luta prossegue, o Momon rompe imediatamente a formação e oblitera instantaneamente vários ogros sozinhos. A Nabe segue seus passos e também exige uma magia de terceiro nível, massacrando vários ogros e Goblins enquanto ela está fazendo isso. Todos os humanos ao redor percebem que esses dois não são apenas aventureiros de nível cobre e que o nível deles é muito mais alto do que isso. Os outros Goblins e ogros entram em pânico ao ver tamanha habilidade e recuam. Afinal de contas, eles acabaram de ver o Momon cortando seus parentes ao meio. Depois disso, o grupo inteiro se reúne para coletar as partes do corpo dos monstros, para depois receberem uma recompensa. E de volta a Errantel, o plano da Clementine do Necromante para dominar a cidade já começou a ser executado, pois eles já conseguiram ganhar a Coroa da Sabedoria, que poderia ser usada para criar uma enorme horda de zumbis para o seu exército. Desse jeito, seu esquema estava tomando forma. O grupo de Momon finalmente chega à Vila Caine, que parece ter se tornado algo totalmente diferente desde a última vez que o Momon visitou a vila como um Wise. Acontece que o pessoal da Vila Caine usaram o chifre de Goblin que o Wise havia dado a eles, e agora uma horda de zumbis realmente inteligentes e poderosos estavam protegendo a aldeia. Eles até mesmo impediram o Momon e a sua gangue de entrar na aldeia, até que alguém apareceu e os deixou entrar. E essa garota que os deixou entrar sempre deixou o Nefreia todo coradinho, e ele visitava essa aldeia com frequência para encontrá-la, mas ele agora está fazendo essa visita aí depois que ele soube do ataque. Ele humildemente expressa suas condolências à garota, mas a Henry já prometeu ser forte e não olhar para trás com ódio por tudo que aconteceu. Ela conta a Nefreia como a aldeia se tornou forte ao ponto de ser protegida por essas coisas, que ela também menciona o nome de Ainsrugal, e também comenta sobre a poção vermelha que a curou, o que leva o Nefreia a concluir que o Momon é um Ainsrugal. Nisso, o Nefreia corre rapidamente para o Momon, também conhecido como Ains. Ele agradece por salvar a garota que ele ama. Ele também pede desculpas por tê-lo enganado e revela o seu verdadeiro objetivo ao contratar o Ains para a jornada, que era descobrir mais sobre a poção. O Ains não fica bravo, mas lhe diz para não revelar sua identidade a ninguém. No dia seguinte, o Nefreia solicita aos Espadas das Trevas, junto com o Momon e a Nabe, que eles os ajudem a coletar ervas medicinais na floresta. E quando todos desse grupo chegam à entrada da floresta, o Momon fica sabendo sobre o Rei Sábio da Floresta, que no caso é uma criatura mágica supostamente poderosa, e vendo uma oportunidade de ganhar fama, o Momon entra em contato com a Auren Nazarick e faz com que ela tire a fera da sua toca. Quando o grupo entra na floresta, ruídos estranhos começam a assustá-los, e o Momon se dirige à floresta para dar uma olhada, sabendo muito bem que esse som era da suposta fera que ele precisava derrotar. Das profundezas da floresta, a fera sai correndo com raiva e ataca o Momon. No entanto, para sua decepção, o Momon reconhece imediatamente a fera como um gigantesco hamster, uma espécie que um dos seus companheiros de guilda mantinha como um animal de estimação da vida real. E percebendo que seria muito embaraçoso matar um ser tão indefeso e fraco, o Momon opta por usar uma das suas habilidades para assustar a fera e fazê-la se submeter a ele. Ele então decide fazer do Rei da Floresta o seu servo, e ele dá ao sábio o nome de Hamsuk. Ele então se dirige com o Hamsuk para fora da floresta, estando aí nas costas do hamster, e apresenta o Hamsuk a todos, que ficam apavorados. E o mais importante é que eles também não se assustem com isso. Todos os membros das Espadas das Trevas ficam admirados com a glória da criatura, já que ela é muito conhecida em todo o mundo. O Momon, no entanto, está chocado com a percepção que eles têm do Hamsuk. Afinal de contas, ele não consegue vê-lo como outra coisa a não ser um hamster gigante e fofo. De qualquer forma, depois de coletar as ervas com sucesso, o grupo retorna a Errantel. O Momon e a Nabe se separam daquele grupo para poder registrar o Hamsuk, enquanto os Espadas das Trevas retornam à farmácia para receber o pagamento da avó da Nefreia. A galerinha do grupo do Espada das Trevas estavam caminhando até que felizinhos, chegando aí ao final dessa sua pequena jornada. No entanto, a Clementine aparece na frente deles. A mulher é uma psicopata e ela não é nem um pouco sutil em seus planos e declara na frente de todos que ela quer sequestrar o Nefreia. Nisso, os Espadas das Trevas tentam ganhar tempo para que eles possam fugir, mas o Necromante bloqueia o caminho de fuga deles, e agora só havia uma maneira de escapar, que é lutando. Em outro lugar, depois de registrar o Hamsuk na guilda dos aventureiros, o Momon e a Nabe encontram a Lizzie, que os guia até a sua casa. No entanto, algo está errado. Tudo está muito silencioso. Então ele rapidamente pega a sua espada e se dirige à sala de armazenamento ao lado de Nabe, onde encontram os Espadas das Trevas transformados em zumbis. Ele rapidamente acaba com as três e percebe o corpo mutilado de Ninia deitado ali, e ele não vê o Nefreia à vista. O Momon sabe que quem fez isso não escondeu os corpos, o que significa que a pessoa não se importou em cobrir os seus rastros. Em segundo lugar, uma arma perforante foi usada para matar essas pessoas, e por fim, como nada além do Nefreia foi levado, o alvo da pessoa obviamente tem que ser o Nefreia. Com esse conhecimento, o Momon pergunta se a Lizzie quer contratá-lo para salvar o Nefreia. Ele está confiante e sabe muito bem que ele vai conseguir salvar o garoto dos seus sequestradores, mas a Lizzie teria que dar tudo que ela tem como recompensa, até mesmo a alma dela. Sem outra opção, a Lizzie acaba concordando com tudo isso. O Momon então coloca a sua mão em um buraco literal contido no espaço-tempo e se apondera de vários pergaminhos como um verdadeiro personagem insano. Ele então comanda a Nabe, explicando-lhe a ordem dos feitiços que ela precisa usar para localizar o Nefreia. Eles conseguem localizar a Clementine, que está em um antigo cemitério na periferia da cidade, e usando um cristal monitor, o Momon descobre um exército de mortos-vivos com o Nefreia em seu centro, o que o faz perceber que haverá um ataque de zumbis em breve. Ele ordena a Lizzie que alerte a guilda para que toda a cidade seja alertada, e imediatamente corre para o cemitério. Nos portões do cemitério, os guardas estão se divertindo,
destino, quando um deles percebe de repente a horda de zumbis que vem em sua direção. É então que eles percebem que essa pode ser a última noite de suas vidas. Felizmente para eles, o Momon e a Nabe chegam a tempo de salvar eles dos zumbis. Os dois literalmente derrubam um exército inteiro de zumbis para chegar ao local onde o Unifree está sendo mantido. Fora do templo sombrio, o necromante está em um tipo de ritual, enquanto a Clementine se senta como uma vilã nas sombras em um dos pilares. E para tornar a luta ainda mais acirrada, o Momon decide enfrentar a psicopata Clementine, enquanto a Nabe enfrenta o necromante e as suas invocações. A Nabe, mesmo restringindo muito os seus poderes, elimina todos os lacaios do necromante, tudo isso em um piscar de olhos, de modo que o velho se vê obrigado em sacar o seu trunfo, que no caso é um dragão feito de paus, quero dizer, esqueletos. Essa fera era para ser supostamente imune a todas as formas de magia, o que significava que a Nabe, sendo uma maga, estava em uma grande desvantagem. Pelo menos foi isso que o necromante pensou. No entanto, a mulher ainda é poderosa o suficiente para que ela possa literalmente contra-atacar o esqueleto e relaxar enquanto faz isso. Do outro lado, o Momon também está se divertindo muito, porque a Clementine é muito arrogante. Ela se gaba de que apenas o Gazef provavelmente seria capaz de derrotá-la, e diz ao Momon que ele deve correr enquanto ainda pode. O Momon fica surpreso com a atitude da garota e oferece uma oportunidade para ela agir e mostrar essa tal força pelo qual ela tanto se orgulha. A batalha deles também começa, e de volta à nave, bom, o inimigo dela está tão preocupado, desesperado, amedrontado, que ele convoca não só um, mas 2 dragões esqueléticos, e dessa vez a nave acaba tendo um pouquinho de nada de dificuldade, mas o seu mestre a permite libertar o seu potencial máximo. A nave então se livra do seu uniforme, e como um Power Ranger, ela se transforma em sua forma de donzela. Assim ela prova que os dragões esqueléticos não são imunes à magia. Sim, na verdade eles eram imunes à magia, mas somente até o 6º nível de magia, e a Nabe pode usar magia de um nível muito superior a isso. Assim ela oblitera facilmente os dragões, usando um feitiço de 7º nível. Do outro lado da tela, o Momon continua a dar vantagem a Clementine. No entanto, ela sempre parece estar em desvantagem contra ele, e furiosa com a forma como o Momon repetidamente zomba dela como fraca, a Clementine ataca o Momon com força total e o esfaqueia em ambos os olhos com golpes elementais. O Momon se livra do movimento para o choque de Clementine e a prende com um abraço de urso. Nesse momento ele revela sua verdadeira natureza como um morto-vivo, e o Wise a atormenta ainda mais, dizendo que ela foi derrotada por um lançador de magia, que nem sequer usou uma magia contra ela. Visivelmente abalada, a Clementine se debate incessantemente, enquanto grita, dizendo para o Wise a libertar, mas os seus esforços são inúteis, e o Wise esmaga o seu corpo com os 2 braços, matando-a. O Wise então retorna vitorioso, assim como a Narberal também venceu, e pelos seus esforços, eliminando os inimigos e salvando o Unifree, ele é imediatamente promovido à categoria de Mithril. Em outro lugar, em sua missão, a Shao Ti está fora de Nazarick, tentando encontrar usuários de artes marciais, com Sebas e o Solution, que no caso é uma das outras empregadas de Nazarick, e a Solution está fingindo ser uma senhora de uma casa enorme e está atraindo atenção indesejada, e a caminho de uma outra cidade, eles quase se viram em uma situação de perigo, e imediatamente eles encontraram alguns bandidos. No entanto, os pobres bandidos não sabiam que eles iriam encontrar suas mortes ao tentar roubar essa pobre senhora indefesa. Nisso vemos a Shao Ti saindo da carruagem, e as suas mulheres vampiras imediatamente se chocam e destroem brutalmente todos os homens que estão por perto. Depois disso, a Shao Ti dá um jeito de ir até a base dos bandidos, onde ela confronta o seu líder, o Brain Unglaus, que entende bastante de artes marciais e tem até mesmo um nomezinho famoso. No entanto, ele é tão fraco em comparação a ela que ela nem mesmo percebe que ele está usando artes marciais. O treinamento de toda a vida do pobre rapaz é comprovadamente inútil quando seu ataque principal é literalmente contraposto por uma unha do dedo mindinho da Shao Ti. Se isso não quebrar a mente de um homem, eu não sei o que fará. E depois de assustar o pobre rapaz, ela entra em um frenesi de sangue e mata todos os bandidos, exceto o Brain, que escapa. Ela tenta segui-lo, mas se depara com outros aventureiros, e já que ela está fazendo tudo isso, ela pensa, por que não matar alguns espectadores inocentes também? A Shao Ti mata todos eles, um a um, até chegar a Brita, que fica tão atônita e assustada que ela joga literalmente uma poção na vampira. Felizmente para ela, a poção foi a mesma dada a ela pelo Wise, o que fez a Shao Ti acreditar que ele queria esse humano vivo. Então ela faz o aventureiro de prisioneiro e extrai informações, e quando ela percebe que um aventureiro estava prestes a fugir, ela tenta encontrá-lo, mas acaba sendo atacada por algumas pessoas desconhecidas que trazem consigo alguns deuses que acabaram atacando a Shao Ti, transformando toda a área escura em uma luz branca brilhante. E em um outro lugar, vemos o nosso prota discutindo a sua nova promoção com a Narberal. Depois disso, Wise entra em contato com Albedo, e ela o avisa que a Shao Ti se rebelou contra Nazarick. Rapidamente, Wise retorna a Nazarick em um estado de pânico, pois se isso pudesse acontecer com um NPC, isso também pode acabar acontecendo com todos eles. Ele diz a Albedo para aumentar a segurança, e também faz com que o paradeiro da Shao Ti seja rastreado. Ao mesmo tempo, todos os aventureiros da classe Mithril também são convocados para lidar com esse vampiro desconhecido, que massacrou toneladas de aventureiros apenas em uma noite. Nisso, Wise percebe que esse vampiro se trata da Shao Ti e se voluntaria para derrubá-la, ele mesmo. Mas nem todos na sala confiam no cara, que literalmente saltou do nível mais baixo para mais alto em apenas um dia. Nisso, um outro aventureiro também decide acompanhar o Wise, e acaba morrendo nas mãos do Wise quando a Mari o golpeia até a morte. O Wise então se dirige para o local onde a Shao Ti estava
sem vida como um fantoche. O Ainz então tenta usar um item mágico de Super Tier para libertá-la, mas ele não consegue. Ele acabou percebendo que também haviam itens mágicos de nível divino nesse mundo. Então ele recua rapidamente com Albedo e volta para Nazarick para se preparar bem para o que está por vir. O Ainz então leva Albedo para a Sala do Tesouro, que é guardada pelo NPC que criou Pandora's Actor. Lá ele se dá conta de como ele era bem doidinho quando criou esse NPC. Sim, foi o Ainz quem criou Pandora's Actor. E ele na verdade estava vivendo uma fase um pouco ruim, aquela fase de otacão quando ele criou esse NPC. E o Pandora's Actor realmente é o cúmulo de um personagem ridículo e exagerado, tendo a voz aí do Ryo Kiyoma, aquele cara do Steins Gate. Felizmente ele não precisa sofrer mais com as bobagens do Pandora e rapidamente pega o item de classe mundial nessa guilda e equipa os NPCs guardiões com esses itens para protegê-los antes de lutar com a Shao Tia. Mas ele também afirma que a Shao Tia também é um dos NPCs mais fortes de Nazarick e que talvez ele não consiga derrotá-la. Assim, depois que todos os preparativos são feitos, o Ainz vai para a primeira grande batalha na sua vida nesse novo mundo. Então, com todos os outros guardiões do andar observando, o Ainz não estava apenas lutando pela vitória, mas também pela sua honra como líder de Nazarick. Ele poderia ter enviado qualquer um dos outros NPCs para fazer o trabalho por ele, mas o Ainz não queria que eles lutassem entre si, porque ele viu em cada um deles os seus amigos, e ele também teve medo que eles fossem roubados dele. Assim, vemos o Ainz se preparando e desafiando a Shao Tia para uma batalha, mas ela não responde até ser atacada, exatamente como nos jogos. Então o Ainz decide lançar uma centena de feitiços, se preparando para a batalha. Toda essa cena de buffs leva mais de 2 minutos. Esse aí zerou o Elden Ring usando todos os feitiços e matando os boss com um hit só. Depois de tudo isso, a batalha finalmente começa, e a Shao Tia não faz ideia do motivo, mas ela revela que precisa atacar o Ainz, pois ela realmente deve ter recebido uma lavagem cerebral por uma arma aí de nível divino. A batalha continua, e o Ainz e a Shao Tia parecem estar em pé de igualdade. No entanto, a Shao Tia ainda é um NPC, e seus movimentos e mentalidade são limitados ao que ela foi projetada. Apesar disso, a Shao Tia dá um show em uma luta contra o Ainz, e o Ainz até mesmo acaba usando seu movimento especial, que no caso se chama O Objetivo de Toda a Vida é Morte. O movimento não derrota a Shao Tia, mas só pelo nome desse poder a gente já sabe que é algo bem legal. Depois disso, o Ainz e a Shao Tia continuam sua luta. No entanto, é revelado que o resultado da luta deles já havia sido previsto pelo Ainz. Ele havia usado a habilidade mais antiga que os humanos tinham inventado para derrotar a Shao Tia. Sim, o Ainz estava propositalmente contando a ela sua fraqueza, para atraí-la usando dados falsos, e usando conhecimento sobre a Shao Tia, fornecido pelo criador dela e seu amigo, o Peroroncino. Ele já tinha aí toda uma batalha planejada contra ela. E assim vemos que a Shao Tia sabe que ela não chega nem mesmo perto do poder do Ainz. No entanto, ela vai atacá-lo. Então, com seu MP aí reduzido, o Ainz decide mudar para a classe de guerreiro e usa uma armadura de campeão mundial, chamada de o Guerreiro Perfeito. O Ainz então explora o fato de que ele estava jogando Yggdrasil maniacamente nos últimos anos e retira um item da loja de dinheiro após o outro. E finalmente ele usa um feitiço de nível superior, chamado Fallen Doll, que finalmente mata a Shao Tia. E com o NPC derrotado, o Ainz retorna a Nazarick. Ele então reúne todos os seus servos e lhe conta o seu plano para ressuscitar a Shao Tia, usando o ouro que eles tinham. Ele diz a todos para matarem a Shao Tia se ela acordar ainda sob o comando da magia de nível divino. Então ele ressuscita a Shao Tia, usando 500 milhões de ouro. E felizmente agora, a Shao Tia está fora do feitiço. E o mais engraçado é que ela não tem nenhuma lembrança do tempo em que ela esteve sob o controle mental do inimigo. E com tudo de volta ao normal, o Momon e a Nabe retornam à guilda para procurar um novo emprego. E assim é mostrado que ele foi promovido diretamente para a classe Adamantinum, o que torna ele e a Nabe o terceiro grupo de aventureiros Adamantina do reino. Já a Shao Tia, tadinha, tá sendo criticada por todo mundo e ela nem mesmo sabe o que fez. Bom galera, esse vídeo foi isso. Se você curtiu, deixa o like e compartilha esse vídeo com o seu amigo, manda ele dar like, que assim que esse vídeo for bem, eu vou lá e solto a parte 2 com a segunda temporada.